T8. Na natureza não há um fenômeno, por pouco importante que seja, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nos grandes cataclismos, e se males de toda a sorte castigam a terra em certas épocas, não só é porque são necessários, em razão de suas consequências morais, mas, também, porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros e as reações compostas de todos os agentes naturais devem fatalmente levar a tal resultado. Estando tudo submetido a uma série de leis, eternas como aquele que as criou, pois que não se poderia remontar à sua origem, não há um fenômeno que não esteja submetido a uma lei de periodicidade, ou de série, que provoca o seu retorno em certas épocas, nas mesmas condições, ou seguindo, como intensidade, uma lei de progressão geométrica crescente ou decrescente, mas contínua. Nenhum cataclismo pode nascer espontaneamente, ou, se seus efeitos parecem tal, as causas que o provocam são postas em ação desde um tempo mais ou menos longo. Não, são, pois espontâneos senão em aparência, pois não há um só que não esteja preparado desde muito tempo, e que não obedeça a uma lei constante. Partilho, pois, inteiramente da opinião expressa pelo espírito Genaro Pereira, quanto à periodicidade das irregularidades das estações, mas quanto à sua causa, é mais complexa do que lhe supõe. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, e cuja periodicidade pode constatar, mas há umas que compreendem longas gerações de seres e, mesmo, sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes da duração eterna. Lembrai-vos do que disse Galileu, em seus estudos uranográficos, que tivestes a feliz ideia de intercalar no vosso a Gênese, sobre o tempo, o espaço e a sucessão indefinida dos mundos, e compreendereis que a vida de uma ou de várias gerações, em relação ao conjunto, é como uma gota d'água no oceano. Não vos admireis, pois, de não poder perceber a harmonia das leis gerais que regem o universo, o que quer que façais, não podeis ver mais que um pequeno canto do quadro, razão por que tantas coisas vos parecem anomalias. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros, todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um só dos efeitos, que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Júpiter tem suas revoluções periódicas, como todos os outros planetas, e essas revoluções não deixam de ter influência sobre as modificações das condições físicas terrestres, mas seria erro considerá-las como a causa única ou preponderante dessas modificações. Elas intervêm por uma parte, como as de todos os planetas do sistema, como os próprios movimentos terrestres intervêm para contribuir para modificar as condições dos mundos circunvizinhos. Vou mais longe, digo que os sistemas reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe ainda, digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas,
sofre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim gradualmente, até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite ver senão os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater, e a descoberta das leis da natureza. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio, superexcitam ou retardam a sua atividade e, por isso mesmo, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência, que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo de melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Direi, em particular, ao Sr. Ignácio Pereira, estamos longe de vos aconselhar a renúncia dos estudos que fazem parte de vossa futura bagagem intelectual, mas compreendeis, sem dúvida, que esses conhecimentos devem ser, como todos os outros, o fruto de vossos trabalhos, e não o de nossas revelações. Podemos dizer-vos, estáis perdidos, mas vós mesmos podeis eleger o verdadeiro caminho, cabendo a vós a iniciativa de levantar os véus em que ainda estão envolvidas as manifestações naturais que, até aqui, escaparam às vossas investigações, e descobrir as leis pela observação dos fatos. Observai, analisai, classificai, comparai, e da correlação dos fatos fazei as vossas deduções, mas não vos apresseis em concluir de modo absoluto. Terminarei dizendo-vos, em todas as vossas pesquisas tomai exemplo nas leis naturais, pois elas são todas solidárias entre si, e esta solidariedade de ações que produz a imponente harmonia de seus efeitos. Homens, sede solidários, e avançareis harmonicamente para o conhecimento da felicidade e da verdade. F. Arago. Permiti-me acrescentar algumas palavras, como complemento, à comunicação que acaba de vos dar o eminente espírito Arago. Sim, por certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrena, chegada a um desses períodos de crescimento, está plenamente, desde cerca de um século, no trabalho da transformação. É por isto que ela se agita por todos os lados,
presa de uma espécie de febre como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, que vos rodeia, sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mais, ele aí toma uma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem quer que saiba que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más aí são superexcitadas como entre vós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de nele entrar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, por vezes e mesmo na maioria das vezes, porque tudo sofre, na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo, e que dará os seus frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais, mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Ditosos os que os aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho de penas poupadas. Dr. Barry. Ano 11, novembro de 1868, número 11. Instruções dos Espíritos. Regeneração dos povos do Oriente. Recebemos da Síria uma carta muito interessante sobre o estado moral dos povos do Oriente e os meios de cooperar em sua regeneração. A especialidade dessa carta não nos permite publicá-la em nossa revista. Diremos apenas que nosso honrado correspondente, iniciado nos conhecimentos dos povos da Europa, encara a questão como profundo filósofo, como homem desprendido de todo preconceito de seita, que conhece o terreno e não se ilude quanto às dificuldades apresentadas por semelhante assunto. Ele vê no Espiritismo, que estudou seriamente, uma potente alavanca para combater os preconceitos que se opõem à emancipação moral e intelectual de seus compatriotas, em razão das próprias ideias que constituem o fundo de suas crenças e às quais seria preciso dar uma direção mais racional. Visando concorrer a essa obra ou, pelo menos, assentar suas primeiras bases, ele concebeu um projeto que houve por bem submeter-nos, pedindo que solicitássemos também a opinião dos espíritos bons. A comunicação que nos foi dada a esse respeito é instrutiva para todo o mundo, sobretudo nas circunstâncias atuais, razão por que julgamos dever publicá-la. Ela contém uma sábia apreciação das coisas e conselhos que outros poderão aproveitar na ocasião, e que, os especializando, também encontram a sua aplicação na maneira mais proveitosa de propagar o Espiritismo. Paris, 18 de setembro de 1868. Não só é o Oriente, e a Europa, é o mundo inteiro que uma surda fermentação agita e que a menor casa pode transformar em conflagração universal, quando chegar o momento. Como diz com razão o Sr. X, é sobre ruínas que edificaram coisas novas, e antes que a grande renovação seja um fato realizado, os trabalhos humanos e intervenção dos elementos devem acabar de varrer do solo do pensamento os erros do passado. Tudo concorre para essa obra imensa. A hora da ação aproxima-se rapidamente e deve-se encorajar todas as inteligências que se preparam para a luta. A humanidade deixa suas fraldas para cingir a veste viril, sacode o jugo secular, o momento não poderia ser mais propício.
Mas não se pode dissimular que a tarefa é rude e que mais de um artífice será esmagado pela máquina que tiver posto em movimento, por não ter sabido descobrir o freio capaz de dominar o ímpeto da humanidade muito bruscamente emancipada. Ter a razão, a verdade por si, trabalhar visando ao bem geral, sacrificar seu bem-estar particular ao interesse de todos é bom, mas não é suficiente. Não se pode dar de um golpe todas as liberdades a um escravo modelado pelos séculos a um jugo severo. Só gradualmente medindo a extensão dos limites aos progressos inteligentes e sobretudo morais da humanidade, é que a regeneração poderá realizar-se. A tempestade que dissipa os miasmas deletérios de que uma região está infectada, é um cataclismo benéfico, mas aquela que rompe todos os diques e que, não obedecendo a nenhum freio, tudo põe em desordem a sua passagem, é deplorável e sem qualquer consequência útil. Aumenta as dificuldades, em vez de contribuir para o seu desaparecimento. Todos os que desejam concorrer utilmente ao trabalho regenerador devem, pois, antes de tudo, preocupar-se com a natureza dos elementos sobre os quais lhes é possível agir, e combinar suas ações em razão do caráter, dos costumes, das crenças daqueles a quem querem transformar. Assim, no Oriente, para atingir o objetivo que perseguem na América e na Europa Ocidental todos os espíritos de Skoll, é preciso seguir uma marcha idêntica quanto ao conjunto, mas essencialmente diferente nos detalhes, isto é, semeando a instrução, desenvolvendo a moralidade, combatendo os abusos consagrados pelo tempo. Chegar-se a um mesmo resultado, em qualquer parte onde se atue, mas a escolha dos meios, sobretudo, deverá ser determinada pelo gênero particular daqueles a quem se dirigirem. O espírito de reforma sopra em toda a Ásia, deixou na Síria, na Pérsia, em todos os países circunvizinhos destroços sangrentos. A ideia nova aí germinou, regada pelo sangue dos mártires. É preciso aproveitar o impulso dado às inteligências, mas evitar recair nos erros que provocaram essas perseguições. Não se instrui o homem batendo de frente os seus preconceitos, mas os trabalhando, modificando o mobiliário de seu espírito de maneira tão graduada que ele chegue, por si mesmo, a renunciar aos erros pelos quais pouco antes teria sacrificado a vida. Não se lhe deve dizer, isto é mal, aquilo é bom. Mas levá-lo, pelo ensino literário e pelo exemplo, a apreciar cada coisa em seu verdadeiro aspecto. Não se impõe a um povo ideias novas, para que ele as aceite sem perturbação lamentável. É preciso habituá-lo pouco a pouco, fazendo-o reconhecer suas vantagens e não as estabelecer como princípio senão quando se está certo de que terão em seu favor uma imponente maioria. Há muito a fazer no Oriente, mas, sozinha, a ação do homem seria impotente para operar uma transformação radical. Os acontecimentos em que tocamos contribuirão por uma parte para essa transformação. Eles habituarão os orientais a um novo gênero de existência, saparão pela base os preconceitos que presidem a legislação da família. Somente depois disso é que o ensinamento lhes virá desferir o último golpe. Aplaudimos com todas as nossas forças a obra do Sr. X. O espírito no qual ela é concebida, nós lhe prometemos, além disso, nossa assistência, e o aconselhamos a recorrer a nós, todas as vezes que encontrar algumas dificuldades embaraçosas. Que se apressem pôr-se à obra, os acontecimentos vão depressa e é difícil que o trabalho esteja terminado quando chegar o momento propício. Que não perca tempo e que conte com nosso concurso, que lhe é concedido como a todos os que perseguem com desinteresse a realização dos desígnios providenciais. Clélie Duplantier. A melhor propaganda. Sociedade de Paris, 23 de outubro de 1868, Médium, Sr. Nivard. Se há poucos médiuns esta noite, não é que faltem espíritos, ao contrário, eles são muito numerosos. Uns são habituais, que vêm instruir-vos ou instruir-se, outros, em grande números, são recém-vindos para vós. Vieram sem carta de entrada, é verdade,
mas com consentimento e o convite dos espíritos habituais. Muitos desses espíritos sentem-se felizes por assistir à sessão e o são sobretudo por ver aqui vários espíritas, que eles amam e dirigem, e que tiveram o pensamento de vir entre vós. Há muitos espíritas no mundo, mas seu grau de instrução sobre a doutrina está longe de ser suficiente para que se classifiquem entre os espíritas esclarecidos. Sem dúvida têm luzes, mas lhes falta prática, ou, se praticam, necessitam ser assistidos, a fim de trazer, nos esforços que tentam, mais persuasão e menos entusiasmo. Quando fala de prática do espiritismo, quero dizer a parte que concerne a propaganda. Pois bem, para essa parte, mais difícil do que se pensa, é preciso, para exercer com eficácia, estar bem penetrado da filosofia do espiritismo e também de sua parte moral. A parte moral é fácil de conhecer, para isto exige pouco esforço, em compensação, é a mais difícil de praticar, porque só um exemplo pode fazer bem compreendê-la. Fareis melhor compreender a virtude dando exemplo do que a definindo. Ser virtuoso é fazer compreender e amar a virtude. Nada a responder àquele que faz o que aconselha os outros a fazer. Assim, para a parte moral do espiritismo, nenhuma dificuldade na teoria, muita na prática. A parte filosófica apresenta mais dificuldades para ser compreendida e, por conseguinte, requer mais esforços. Os adeptos que procuram ser militantes, devem pôr-se à obra para bem conhecê-la, pois é a arma com a qual combaterão com mais sucesso. É útil que não se extasiem com os fenômenos materiais e que deem a sua explicação sem muito desenvolvimento. Devem reservar esses desenvolvimentos para análise dos fatos de ordem inteligente, sem, contudo, dizer muito, pois não se deve fatigar o espírito das pessoas noviças no espiritismo. Explicações concisas, exemplos bem escolhidos, adaptando-se bem à questão que se discute, eis tudo o que é preciso. Mas, repito, para ser conciso, não se deve saber menos. Para dar exemplos ou explicações bem apropriados ao assunto é necessário conhecer a fundo a filosofia do Espiritismo. Esta filosofia está resumida em O Livro dos Espíritos, e o lado prático em O Livro dos Médiuns. Se conhecerdes bem a substância dessas duas obras, que são obra dos Espíritos, certamente tereis a felicidade de trazer muitos dos vossos irmãos a essa crença tão consoladora. E muitos dos que creem serão postos no verdadeiro terreno, o do amor e da caridade. Assim, pois, meus amigos, aqueles dentre vós que desejarem, e todos devem desejar, fazer seus irmãos partilharem de suas crenças, que os querem chamar ao banquete de consolação que o Espiritismo oferece a todos os seus filhos, devem moralmente praticar o Espiritismo praticando a sua moral, e intelectualmente espalhando em seu redor as luzes que colheram ou que colherão nas comunicações dos espíritos. Tudo isto é fácil, basta querer. Pois bem, meus caros amigos, em nome de vossa felicidade, de vossa tranquilidade, em nome da união e da caridade, eu vos exorto a querer. Um espírito. O verdadeiro recolhimento. Sociedade de Paris, 16 de outubro de 1868, Médium, Sr. Bertrand. Se pudesses ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens do que assistem às vossas sessões, durante a leitura de vossas preces, não só ficarias tocados, mas envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, está bem longe de aproximar-se do dos espíritos, um bom número dos quais vos são inferiores. O que chamais vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces, é observar um silêncio que ninguém perturba, mas se os vossos lábios não se mexem, se o vosso corpo está imóvel, vosso espírito vagueia e deixa de lado as sublimes palavras que deveríeis pronunciar do mais profundo do vosso coração, a elas vos assimilando pelo pensamento. Vossa matéria observa o silêncio. Certamente, dizer o contrário, seria vos injuriar, mas o vosso espírito tagarela não observa e perturba, neste instante, por vossos pensamentos diversos,
O recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Se os visses prosternados diante do Eterno, pedindo a realização de cada uma das palavras que ledes, vossa alma ficaria comovida e, lamentando sua pouca atenção passada, faria um exame de consciência e pediria a Deus, de todo o coração, a realização dessas mesmas palavras, que apenas pronunciava com os lábios. Pediríeis aos espíritos que vos tornasse dóceis aos seus conselhos, e eu, espírito que vos falo, após a leitura de vossas preces, e das palavras que acabo de repetir, poderia assinalar mais de um que daqui sairá muito pouco dócil aos conselhos que acabo de dar e com sentimentos muito pouco caridosos para com o próximo. Talvez eu seja um pouco duro, mas creio não ser senão para os que o merecem, e cujos mais secretos pensamentos não podem ser ocultos aos espíritos. Assim, só me dirijo aos que aqui vêm pensando em qualquer outra coisa senão nas lições que aqui devem buscar e nos sentimentos que aqui devem trazer. Mas os que oram do fundo da alma orarão também, após a leitura de minha comunicação, por aqueles que vêm aqui e daqui partem sem terem orado. Seja como for, peço aos que tiverem a bondade de me escutar, que continuem a pôr em prática os ensinamentos e os conselhos dos espíritos. A isto vos convido no seu interesse, pois não sabem tudo o que podem perder não o fazendo. De Corson. Ano 11, dezembro de 1868, número 12. O dia de Todos os Santos. A festa de Todos os Santos, meus bons amigos, é uma festa que, para a maior parte dos que não possuem a verdadeira fé, os entristece e faz que derramem lágrimas, em vez de se regozijarem. Vede, desde a humilde choupana até o palácio, quando dobra afinados lembre o nome do esposo ou da esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, choram, parece que tudo acabou, que nada mais tem a esperar aqui na terra e, contudo, oram. Que é, então, essa prece? É um pensamento dado ao ser amado, mas sem esperança. As lágrimas abafam a prece. Por quê? É que eles duvidam, não têm essa fé viva, que traz a esperança, que vos sustenta nas maiores lutas. É que não compreenderam que a vida terrena não é senão uma partida, uma separação momentânea. Numa palavra, é porque os que lhes ensinaram a orar também não tinham a fé verdadeira, a fé que se apoia na razão. Mas é chegada a hora em que estas belas palavras do Cristo serão, enfim compreendidas. Meu Pai deve ser adorado, não mais apenas nos templos, mas em toda parte, em espírito e em verdade. Tempo virá em que elas que se realizarão. Belas e sublimes palavras. Sim, meu Deus, não sois adorados somente nos templos, mas o sois nos montes e em toda parte. Sim, aquele que molhou os lábios na taça bendita do Espiritismo, ora não só neste dia, mas todo dia, o viajor ora em seu caminho, o operário durante o seu trabalho, aquele que pode dispor de seu tempo emprega no alívio de seus irmãos que sofrem. Meus irmãos, alegrai-vos, porque em muito pouco tempo vereis grandes coisas. Quando eu estava na terra, via a doutrina grande e bela, mas estava muito longe de poder compreendê-la em toda a sua grandeza e em seu verdadeiro objetivo. Por isso vos direi, redobrai de zelo, consolai os que sofrem, porque há seres que foram de tal modo afligidos durante a sua vida, que necessitam ser amparados e ajudados na luta. Sabeis quanto a caridade é agradável a Deus, praticai-a, pois, sob todas as formas. Praticai-a em nome dos Espíritos cuja memória festejais neste dia, e eles vos bendirão. H. Dozon. Depois das preces habituais, ver a Revista Espírita de novembro de 1865, 32 comunicações foram obtidas pelos médiuns presentes, em número de 18. Considerando a impossibilidade de as publicar todas, a Sociedade escolheu as 3 seguintes, para serem anexadas ao discurso acima, cuja impressão ela pediu. As outras encontrarão lugar nas coletâneas especiais que serão publicadas ulteriormente. 1.
Um grande espírito, La Rochefoucauld, disse numa de suas obras, que se devia tremer diante da vida e diante da morte. Certamente, se deve tremer, é por ver sua existência incerta, perturbada, completamente falha, é por ter realizado um trabalho estéril, inútil para si e para os outros, é por ter sido um falso amigo, um mau irmão, um conselheiro pernicioso, é por ser mau filho, pai irrefletido, cidadão injusto, desconhecedor de seus deveres, de seu país, das leis que vos regem, da sociedade da solidariedade. Quantos amigos eu vi, espíritos brilhantes, engenhosos, instruídos, faltarem muitas vezes ao objetivo profundo da vida. Construíam hipóteses mais ou menos absurdas, aqui a negação, ali a fé ardente, acolá se faziam neófitos de tal ou qual sistema de governo, de filosofia, e muitas vezes lançaram, aí, suas belas inteligências num fosso, de onde não podiam mais sair senão mortificadas e ofendidas para sempre. A vida com suas asperezas, seus dissabores e suas incertezas, é, não obstante, uma coisa bela. Como saís de um embrião, de um nada, e trazeis em torno de vós os beijos, os cuidados, o amor, o devotamento, o trabalho, e isto não seria nada senão a vida. Como é, então, que para vós, seres miseráveis, sem força, sem linguagem, gerações inteiras tenham criado os campos, incessantemente explorados, da economia humana. Economia de saber, de filosofia, de mecânica, de ciências diversas, milhares de cidadãos corajosos consumiram os seus corpos e dispuseram de suas vigílias para vos criar 1000 elementos diversos de vossa civilização. Desde as primeiras letras até uma definição sábia, encontra-se tudo o que pode guiar e formar o espírito. Hoje se pode ver, porque tudo é luz. A sombra das idades sombrias desapareceu para sempre, e o adulto de 16 anos pode contemplar e admirar um nascer do sol e analisar, pesar o ar e, com a ajuda da química, da física, da mecânica e da astronomia, se permitir 1000 gozos divinos. Com a pintura, reproduz uma paisagem. Com a música, inscreve algumas dessas harmonias que Deus espalha em profusão nas harmonias infinitas. Com a vida, pode-se amar, dar, espalhar muito. Por vezes pode-se ser sol e iluminar o seu interior, sua família, a vizinhança, ser útil, cumprir sua missão. Oh! Sim, a vida é uma bela coisa, palpitante, cheia de entusiasmo e de expansão, plena de fraternidade desses deslumbramentos que atiram as nossas pequenas misérias para longe. Ó vós todos, meus caros condiscípulos da Rua Richelieu, vós, meus fiéis do 14, vós todos que, tantas vezes, interrogastes a existência vos perguntando a palavra final, a vós que baixáveis a cabeça, incertos perante a última hora, diante da palavra morte, que significa para vós, vazio, separação, desagregação, a vós venho dizer, levantai a cabeça e esperai, nada de fraqueza, nada de terror, porque, se os vossos estudos conscienciosos e as religiões de nossos pais não vos deixaram senão o desgosto da vida, a incerteza e a incredulidade, é que, estéril em tudo, a ciência humana mal conduzida só atingiu nada. Vós todos, que amais a humanidade e resumis a esperança futura pelo estudo das ciências sociais, por sua aplicação séria, eu vos digo, esperai, crede e procurai. Como eu, deixastes passar a verdade, nós a abandonávamos e ela batia à nossa porta, que obstinadamente lhe havíamos fechado. Doravante, amareis a vida, amareis a morte, esta grande consoladora, porque querereis, por uma vida exemplar, evitar recomeçar, querereis esperar no limiar da erraticidade todos aqueles que amais, não somente a vossa família, mas a geração inteira que guiastes, para lhes desejar as boas-vindas e a emigração em mundos superiores. Como vedes, eu vivo e todos nós vivemos. A reencarnação, que tanto nos fez rir,
É o problema resolvido que tanto procurávamos. Aí está este problema em vossas mãos, cheio de atrativos, de promessas ardentes, vossos pais, vossas mulheres, vossos filhos, a multidão de amigos vos querem responder, estão todos reunidos, esses caros desaparecidos aos vossos olhos, falarão ao vosso espírito, à vossa razão, dar-vos-ão verdades, e a fé é uma lei bem amada, mas, interrogai-os com perseverança. A morte nos causava medo e tremores. E, contudo, eis que eu, Guilherme, um incrédulo, um inconstante, fui reconduzido à verdade. Milhares de espíritos se apressam, esperando a vossa decisão. Eles gostam da lembrança e da peregrinação aos cemitérios. É um ponto de referência esse respeito aos mortos, mas esses mortos estão todos vivos. Em vez de urnas funerárias e de epitáfios mais ou menos verdadeiros, eles vos pedem uma troca de ideias, de conselhos, um doce comércio de espírito, essa comunhão de ideias que engendra a coragem, a perseverança, a vontade, os atos de devotamento e esse fortificante e consolador pensamento de que a vida se retempera na morte e que se pode, doravante, malgrado La Rochefoucauld e outros grandes gênios, nem tremer diante da vida, nem diante da morte. Deus é a exuberância, é a vida em tudo e sempre. Cabe a nós compreender a sua sabedoria nas diversas fases pelas quais ele purifica a humanidade. Guilherme, médium, Sr. Leymare. 2. Escolher mal o meu momento sempre foi uma das minhas contínuas inabilidades, e vir neste dia, em meio a esta numerosa reunião de espíritos e de encarnados, é realmente um ato de audácia, de que só a minha timidez pode ser capaz. Mas vejo em vós tanta bondade, doçura e amenidade, sinto tão bem que em cada um de vós posso encontrar um coração amante, compassivo, e sendo a indulgência a menor das qualidades que animam os vossos corações, a despeito de minha audácia, não me perturbo e conservo toda a presença de espírito que por vezes me falta, em circunstâncias menos importantes. Mas, perguntareis, que vem então fazer, com sua verbosidade insinuante, esse desconhecido que, em vez e lugar de instrutor, vem monopolizar um médium útil? Quanto ao presente tendes razão, por isso me apresso em dar a conhecer meu desígnio, para não me apropriar por muito tempo de um lugar que usurpo. Numa passagem do discurso hoje pronunciado por vosso presidente, uma reflexão vibrou-me ao ouvido, como só uma verdade pode vibrar e, confundido na multidão de espíritos atentos, de súbito pus-me a descoberto. Ainda fui severamente julgado por uma imensidade de espíritos que, baseando-se em suas recordações e na reputação de uma apreciação tida em outros tempos, subitamente reconheceram em mim o misantropo selvagem, o urso da civilização, o austero crítico das instituições em desacordo com seu próprio raciocínio. Aí, como um erro faz sofrer e há quanto tempo dura o mal feito às massas pela tola pretensão de um orgulhoso da humildade, de um louco do sentimento. Sim, tendes razão. O isolamento em matéria religiosa e social não pode engendrar senão o egoísmo e, sem que muitas vezes dele se dê conta, o homem torna-se um misantropo, deixando que seu egoísmo domine. O recolhimento, produzido pelo efeito do silêncio grandioso da natureza falando à alma, é útil, mas a sua utilidade não pode produzir seus frutos senão quando o ser que ouve a natureza falar à sua alma, relata aos homens a verdade de sua moral, mas, se aquele que sente, em face da criação, sua alma levantar voo para as regiões de uma era pura e virtuosa, não se serve de suas sensações, ao despertar, no meio das instituições de sua época, senão para censurar os abusos que a sua natureza sensitiva lhe exagera, porque ela sofre com isto, se ele não encontra, para corrigir os erros dos humanos, senão fé e ressentimento, sem lhes mostrar docemente o verdadeiro caminho, tal qual descobriu na própria natureza, então, infeliz dele, se só se servir de sua inteligência para açoitar, em vez de pensar as feridas da sociedade. Sim,
Tendes razão, viver só no meio da natureza é ser egoísta e ladrão, porque o homem foi criado para a sociabilidade, e isto é tão verdadeiro que eu, o selvagem, o misantropo, o indomável eremita, venho aplaudir esta passagem do discurso aqui pronunciado. O isolamento social e religioso conduz ao egoísmo. Univos, pois, nos esforços e nos pensamentos, sobretudo amai. Sede bons, doces, humanos, dai à amizade o sentimento da fraternidade, pregai pelo exemplo dos vossos atos, os salutares efeitos de vossas crenças filosóficas, sede espíritas de fato, e não apenas de nome, e logo os loucos do meu gênero. Os utopistas do bem não mais terão necessidade de queixar-se dos defeitos de uma legislação sob a qual devem viver, porque o Espiritismo, compreendido e sobretudo praticado, reformará tudo, em benefício dos homens. J. J. Rousseau, Médium, Sr. Morim. 3. O perfume que se exala de todos os bons sentimentos é uma prece constante que se eleva a Deus, e todas as boas ações são ações de graças ao Eterno. Sra. Victor Hugo. A dedicação pelo reconhecimento é um impulso do coração, o devotamento pelo amor é um impulso da alma. Sra. Dalban. O reconhecimento é um benefício que recompensa aquele que o merece. A gratidão é um ato do coração que dá, ao mesmo tempo, o prazer do bem àquele a quem se deve ser reconhecido e àquele que o é. Vese. A ingratidão é punida como ação má pelo abandono de que é objeto, como a gratidão é recompensada pela alegria que proporciona. Leclerc. O dever da mulher é trazer ao homem todas as consolações e os encorajamentos necessários à sua vida de vicissitudes e penosos trabalhos. A mulher deve ser o seu sustentáculo, o seu guia, o facho que ilumina o seu caminho e deve impedi-lo de falir. Se faltar a sua missão será punida, mas se, apesar do seu devotamento, o homem repele os impulsos de seu coração, ela é duplamente recompensada por ter persistido no cumprimento de seus deveres. Delfina de Girardin. A dúvida é o veneno lento que a alma faz a matéria absorver e da qual recebe o primeiro castigo. A dúvida é o suicídio da alma, que leva imediatamente à morte do corpo. Uma alma suicidar-se é difícil de compreender, mas não é morrer ou viver na sombra, quando se sente a luz em volta de si. Afastai, pois, do vosso espírito, o véu que vos oculta os esplendores da vida, e vede esses sóis radiantes que vos dão o dia. Aí está a verdadeira luz, aí está o objetivo a que deveis chegar pela fé. Jobard. O egoísmo é a paralisação de todos os bons sentimentos. O egoísmo é a deformidade da alma, que trespassa a matéria, fazendo-vos amar tudo que a ela se dirige e repelir tudo que se dirige aos outros. O egoísmo é a negação da sublime sentença do Cristo, sentença alterada ignominiosamente. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Plácido. A susceptibilidade, eis o defeito para uso de todos, e cada um, não digais o contrário, dela está um pouco carregado. Irra. Se soubesseis quanto é ridículo ser susceptível e quanto esse defeito se torna desagradável, eu vos asseguro que ninguém mais queria ser por ele atingido, porque se gosta de ser belo. Gay. O orgulho é o guarda-chuva social de todos e que cada um rejeita sobre o gracioso amor próprio, certo? É preciso ter amor próprio e orgulho, é o que dá a ambição do bem, sem jogo de palavras, mas demasiado, isto estraga o espírito e corrompe o coração. Manjin. A ambição, ele acaba de dizer. Mas sabeis qual a ambição que não impede a alma de elevar-se para os esplendores do infinito? Pois bem, e a que vos leva a fazer o bem. Todas as outras ambições vos levam ao orgulho e ao egoísmo, flagelos da humanidade. Bominefon. Meus caros amigos, os espíritos que acabam de vos falar, não só estavam felizes por manifestarem sua presença,
Mas tenha a alegria de pensar que cada um de vós se esforçará para se corrigir e pôr em prática sabe as lições que vos deram e as que vos trazem em cada uma de vossas sessões. Crede, os Espíritos são para vós o que vossos pais foram ou deveriam ter sido. Eles vos admoestam, aconselhando e vos ajudando, e quando não os escutais, dizem que vos abandonam, revoltam-se contra vós. Depois, tão logo vos falaram duramente, voltam a vós para vos encorajar, e se esforçam para impelir constantemente os vossos pensamentos para o bem. Sim, os Espíritos vos amam como bom pai ama seus filhos, compadecem-se de vós, cuidam de vossos dias e afastam de vós todo o mal que vos pode acontecer, como a mãe cerca o filho de todos os cuidados mais delicados, de todas as atenções necessárias à sua fragilidade. Deus lhes deu uma missão, deu-lhes a coragem para cumprir e nenhum desses espíritos bons, seja qual for o seu grau na hierarquia espiritual, falhará na sua tarefa. Compreendem, sentem, veem esses esplendores divinos que devem ser a sua recompensa, vão adiante e queriam vos levar em sua companhia, vos impelir à frente deles, se o pudessem. Eis porque vos admoestam, eis porque vos aconselham. Por vossa vez, orai por eles, a fim de que a vossa indocilidade não os impeça de continuar seus benefícios por vós, e que Deus continue a lhes dar a força de vos ajudar. São Luís, Médium, Sr. Bertrand. Fim.